Bom dia para você que está me assistindo. Você tenha uma boa tarde, você tenha uma boa noite. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã, em João capítulo 21, no verso 18, que diz assim: na verdade te digo, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás mão, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras ir. Aqui é o Senhor falando com Pedro. Ele queria sempre estar em todos os lugares, querendo ir. E ele sempre tomava a frente para querer resolver logo as coisas. Você vê quando ele fez no, no monte, quando os homens vieram buscar Jesus, ele tomou a frente e já cortou a orelha do soldado chamado Malco, porque ele queria resolver. Ele tinha aquela agressão, aquela agressividade de querer logo resolver as coisas. Ele queria logo tomar frente de tudo. Ele não tinha um entendimento que as coisas não eram como a gente vê, mas as coisas espirituais não é coisa carnais. Aí o Senhor disse para ele, depois Jesus perguntou a ele assim: Pedro, tu me ama? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Ele já ficou revoltado, já ficou zangado, porque Jesus perguntou várias vezes para ele. Isso aí é mostrando, Jesus fazendo a prova com ele, que ele não estava preparado, que ele ia passar por algo, para onde ele iria, para onde ele não queria ir, ele teria que ir. E para onde ele queria que ir, não iria. Porque a pessoa que tem um chamado, que obedece ao Espírito de Deus, ela faz o que o Espírito de Deus quer, não o que ela quer. Seja qual for a área sentimental, familiar, física, sabe? Não é como a gente quer. Não adianta a gente querer botar os bois na frente, a carroça no meio dos bois, porque não vai resolver. Não é dessa forma que o Senhor opera. Vocês estão entendendo? Não é da maneira que a gente quer. Então, o Senhor opera com cada um de acordo com a sua atitude, de acordo com a sua maneira de ser, do seu viver. Você tem que aprender a ver as coisas como o Espírito Santo vê. Porque não é algo espiritual. Não é como a gente decide, não é como a gente quer que seja, mas é como o Senhor quer que seja. E Pedro, ele tinha essa forma agressiva de querer tomar frente de tudo, querer resolver, sem esperar o Senhor falar o que tinha que ser feito. O castigo de Pedro, depois, se você ler, você vai ver lá em João. Pedro, ele foi, lá em Atos, fala que ele foi crucificado de cabeça para baixo, que ele pediu. Quando o Senhor disse que ele não podia, alguém teria que levar ele, era porque ele tinha que fazer aquilo que ele não queria, ele teve que fazer. Para onde ele não queria ir, ele teve que ir. Porque eu costumo dizer, o evangelho do Senhor é o evangelho de cruz. Não é para todos. Não é para todos. Você tem que ter compreensão, você tem que ter entendimento, você tem que compreender o chamado do Senhor na sua vida. Você tem que compreender e aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa e eficaz, mas também ela dói. A vontade de Deus machuca, a vontade de Deus separa, a vontade de Deus dói muito na alma. E se você não tiver um discernimento do Espírito Santo, se você não saber o que é que Deus quer com você, qual a vontade do Senhor na sua vida, você não vai entender o que é que Deus quer. Mandagaceia, devassa, demodevaia. O Senhor, ele quer fazer mudança diferente. Ele quer mostrar que ele é o Senhor, que ele quer honrar a nossa vida, que ele quer mostrar a graça dele, mas é preciso que a gente venha se converter de verdade. É abrir o coração de verdade. Não é fingir que está na casa de Deus. Tem que consertar suas veredas, tem que consertar seus caminhos, seus pensamentos, suas atitudes, que muitas vezes não está agradando a Deus. Aí você acha que porque você vai na igreja, porque você lê Bíblia, você acha que você está fazendo. Não, a vontade de Deus não é isso. A vontade de Deus começa dentro da gente. O nascimento começa dentro da gente. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora.
Esse é o nascimento que o Senhor quer na minha, quer na sua vida. Esse nascimento que o Senhor Jesus requer de nós. Uma mudança. Veja que a Bíblia diz que se não for como criança, não há céu para ninguém. Se não tiver um coração como de criança, não há céu. Então, se o Senhor está dizendo que não há céu para a pessoa que tem um coração orgulhoso, soberbo, que não muda, está sempre com suas atitudes erradas, está sempre praticando coisas erradas, está sempre desagradando a Deus, você acha que o Senhor vai se agradar? Veja o que o Senhor diz para Pedro nessa manhã. Na verdade, te digo que quando era muito mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Mas quando já for velho, estenderás mão e o outro te cingirá e te levará para onde tu não quer ir. É moço, é jovem, faz o que quer, bagunça, apronta. E o senhor está falando para Pedro aqui como é que ele era, como era o jeito dele, como era que ele tratava, como era o agir dele. É isso que o senhor está falando. Mas quando ele ficasse velho, ele queria ir para um lugar e a pessoa leva ele para outro. E lugar que ele não podia ir, a pessoa tinha que levar. Ia ser carregado. Porque ele era muito imperatriz, ele era muito rústico, assim, no sentido ignorante. Ele tomava a frente, ele queria ser logo, queria resolver, queria demonstrar que ele era o chefe, que ele era o que mandava. E não é desse jeito. No reino espiritual, no reino de Cristo, não é desse jeito que funcionam as coisas, não. Não adianta você pensar que vai aceitar Jesus, ou você que diz você que está na presença de Deus. Não é do seu jeito, não. Não é como você quer, não. Você não jejua, você não ora, você não busca. Você não ouve a voz de Deus, você não obedece à liderança, você não obedece ao Senhor e quer fazer do seu jeito. Era assim que Pedro estava fazendo. Mesmo com Jesus ali, ele queria fazer o que ele queria. Jesus disse, se tu está usando pela espada tu vai morrer. Porque ele cortou a orelha de Malco, tomou a frente. Jesus já tinha falado o que ia acontecer com ele antes. Ele ia ser traído, que ia ser levado preso, que ia ser crucificado. Mas os discípulos parecia que eles estavam surdos, não estavam entendendo o que o Senhor estava dizendo. E quando chegou o momento, a primeira coisa, quando o homem se apresentou, tocando Jesus de Nazaré, quem é? Jesus disse, eu sou. Vê que os homens até caem, se assustam. Aí pergunta, estão tocando Jesus de Nazaré? Eu sou Jesus. Aí, quando o Malco vai junto prender Jesus, Pedro toma a frente e resolve tomar uma posição errada de cortar a orelha do soldado, que não tinha nada com isso, só estava cumprindo ordem. Vocês estão compreendendo, gente? Tudo é minuciosamente analisado. A gente não tem que fazer as coisas do nosso jeito, não, porque a gente quebra a cara. Porque a gente acha que do jeito que a gente está indo, está bem. Aí a pessoa que é Deus que está falando, não é. Se você não fazer prova, se você não olhar, olhe primeiro para a sua vida, medite. Para você, quando for resolver alguma coisa, primeiro repare e medite a sua vida, reflita um pouco e veja se é certo o que você vai fazer. Aí você quer fugir das coisas, quer mostrar que pode, aí você quebra a cara, porque vai dar sempre para trás. Não vai para frente, porque o seu eu mandava subcovanácia. O seu eu está sempre falando alto. O seu eu está sempre querendo mandar em todo mundo, querendo ser mais do que todo mundo e achar que é mais do que Deus. O seu eu. Você já parou para pensar nisso? É Deus que está me fazer isso. Será que é Deus que xarabiova, nega saia? Será que é Deus mesmo que está mandando você fazer essas coisas? Será que é o Senhor que lhe queima na vácia? Será? Olha para dentro de você, nós somos seres humanos falhos. Nós erramos o tempo inteiro. Todo mundo fica dizendo, é que Deus me usa, e daí? Se você não obedece, não acredita em nada dessas coisas. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. O céu não é para todos, não. Agora, o inferno é. Porque ele foi preparado para o diabo usando. Mas quem está indo para lá? O povo, o ser humano.
por causa dos seus pecados, que não se arrepende, por causa dos seus erros, não conserta as suas veredas, está sempre dando desculpa para fazer as coisas para o Senhor. Está sempre desculpando, porque eu não posso fazer, eu não vou fazer isso aqui agora por causa disso aqui. Bota sempre desculpa. Aí na hora que o vento sopra, num instante começa a ver as coisas. E não quer reconhecer que é falho e que precisa de Jesus. Na verdade, o mundo hoje tem medo de Jesus. Tenha um bom dia.